Então, vamos ler ali um texto da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Vai surgir ali, vamos fazer esta leitura. Eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo, também são só 4, passem no instante. Então diz assim: sede cumpridores, quer dizer fazedores, vou explicar isto mais à frente, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Vamos saudar uns aos outros, aqueles que ainda não tivemos essa oportunidade, os irmãos que estão à vossa volta, antes de sentar. Podemos sentar? Eu trouxe aqui um objeto, tirar a Suzete para me dar. Ora bem, o que é isto? É um espelho. É verdade, é um espelho. E a palavra de Deus, Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho, onde a gente se pode olhar e ver a sua imagem. Então, só que este espelho reflete a nossa imagem física. Não somos nós, é a nossa imagem refletida. Reflete a nossa imagem física. E a palavra de Deus reflete a nossa imagem moral e espiritual. Vou pôr aqui o espelho antes que parta e depois tenho problemas com a Suzete. Calma. Ora bem, esta é uma comparação muito rica do espelho com a palavra de Deus, e eu gostava de falar sobre algumas atitudes que nós temos perante o espelho. Há aqueles que fogem do espelho. Há aquelas pessoas que não querem ver-se ao espelho. Quando se põem perante o espelho, ai, estou tão gorda. Ele não gosta de se ver ao espelho. As pessoas têm ou outros, ai, estou aqui com umas entradas, ou com os cabelos brancos, ou se começam a ver, olhar-se muito ao espelho, começam a ver, tem aqui umas rugas, uns pés de galinha. As pessoas não gostam de se ver aos espelhos. Há pessoas que não gostam, mas também há pessoas que não gostam porque têm medo de tomar consciência da sua imagem moral e espiritual. Vocês sabem que há dois tipos de pessoas que evitam vir à igreja. Pelo menos dois tipos de pessoas. Primeiro é aquelas pessoas que acham que são santas demais para vir à igreja, não precisam. E os outros são as pessoas que acham que são indignas demais para vir à igreja. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Um exemplo bíblico de alguém que achava que era santo demais. O fariseu dos dias de Jesus. Eles achavam que eram super santos, mais santos do que Jesus, de longe, porque Jesus até curava ao sábado e eles achavam que isso estava mal e etc. Portanto, eles achavam que eram mais santos do que Jesus.
só que ele desmascarou-os muitas vezes. E também há pessoas que dizem assim, hoje em dia: eu não preciso ir à igreja para ser uma pessoa decente. É verdade. Segundo os padrões do mundo, não preciso vir à igreja para ser uma pessoa decente. E dizem: eu não mato, eu não roubo, eu não sei o quê, portanto não preciso ir à igreja. Como se vir à igreja tivesse a ver com isso. Nós vimos à igreja porquê? Para ouvir a palavra de Deus, para fazermos parte do povo de Deus, para caminharmos com Cristo. É essencialmente isso. Mas a religião transporta a nossa vida de fé para uma questão de não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. Então, quem diz assim: eu não faço isto, não faço aquilo, não faço o outro, não precisa ir à igreja. Essa é a teoria de alguns. Outros acham que são demasiado indignos. E eu vou-vos dar um exemplo bíblico também. O centurião, que um dia mandou mensagem a Jesus, tinha um servo, um escravo, na sua casa, muito doente, e que ele não queria que ele morresse, e pediu a Jesus para o curar. E lá em Lucas 7 diz assim: foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa do centurião, enviou-lhe o centurião, um comandante militar romano, uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Este comandante militar, ele tinha a ideia que não era digno de se encontrar com aquele homem virtuoso, Jesus de Nazaré, por aquilo que ele tinha ouvido acerca dele, e nem sequer era digno, e muito menos era digno de que ele entrasse na sua casa. Ele tinha noção da sua indignidade. Então, há pessoas também que evitam vir à igreja porque acham que não são dignas. Eu já tive situações de pessoas que vieram e disseram assim: bom, e depois mais tarde não deixaram de vir, e nós perguntamos: eu sei que a minha vida não está bem com Deus. Mais uma razão para vir ouvir a palavra de Deus, mais uma razão para se aproximar de Deus, não é? E tenho ouvido desde miúdo muitas histórias, casos, testemunhos de pessoas que vieram pela primeira vez à igreja, ouviram a pregação e no fim disseram: quem é que foi contar a minha vida toda ao pregador? Eu pensei que ninguém me conhecia. Como é que contaram a minha vida toda ao pregador? Ninguém contou coisa nenhuma. Ninguém viu aquela pessoa mais gordo. Mas o Espírito Santo põe na boca daquele que fala a sua palavra, que proclama a sua palavra, põe as palavras adequadas. E o Espírito Santo sonda os corações. Então, o facto de sentires indigno não significa que não venhas. Significa que deves vir para ouvir Deus falar. Deus não te está a culpar pelos teus pecados. Deus quer te restaurar. Deus quer te salvar. Amém? Então, são pessoas que fogem do espelho. Mas depois, no outro extremo, há aqueles que adoram o espelho. E adoram o espelho porque veem no espelho refletida uma imagem que não é real, mas é uma imagem idealizada deles mesmos. Uma imagem idealizada. Todos nós sabemos da história da bruxa má e da madrasta e da Branca de Neve e mais não sei o quê. Espelho meu, há alguém mais belo do que eu. E um dia o espelho disse: temos pena, mas há. Quem? A Branca de Neve. E depois, a partir daí, vocês já sabem o resto da história. Então, há pessoas que acham que quando olham para o espelho, veem uma coisa que não é uma imagem que não é real. É uma imagem que eles idealizaram na sua mente. Os antigos gregos tinham um mito interessante, que era o mito de Narciso, que era um rapaz muito belo, e ele achava que era muito belo. Realmente ele... E um dia ele andava no campo e foi à beira de um lago e tinha sede e ia para beber água, mas as águas do lago, era um lago muito calmo, era um verdadeiro espelho. Ele abaixou-se, viu a sua imagem e apaixonou-se por ele próprio. Ficou apaixonado por ele. Ai, tão belo que eu sou. Então o Narciso deu nome a uma perturbação de personalidade chamada o narcisismo, que é quando a pessoa gosta tanto dela que isso se torna doentio.
Também há quem veja na palavra de Deus uma imagem idealizada de si mesmo. Mas o problema maior nem é esse. O problema maior é quando as pessoas olham para a palavra de Deus e veem uma imagem idealizada de Jesus. Há muitas por aí, mas há uma que é especialmente horrível, que é aquelas pessoas que veem um Jesus super-herói, um Jesus cheio de músculos e um Jesus com uma metralhadora nas mãos. E então acham que Jesus é aquilo. Há pessoas que têm uma imagem idealizada de Jesus por olharem de uma forma idealizada para a Bíblia, em vez de olharem com olhos de ver verdadeiramente quem Jesus é. E mais, há pessoas que olham para a Bíblia e acabam por adorar a Bíblia. Adoram o espelho. Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos Jesus. Há pessoas que adoram tanto a Bíblia que dizem assim, isto a Bíblia, não sei o que é, essa coisa da Bíblia, isso não é nada. Bíblia é isto. Eu já vi pregadores dizerem isso. Bíblia é isto. Isto não é Bíblia. Eu tenho que dizer que o que importa não é o livro, se é papel ou se é um suporte eletrónico. O que importa é a mensagem. E a mensagem está aqui e está aqui. E está no computador e está onde a gente quiser. E está ali no ecrã quando nós a pomos lá. Não é um livro. Por isso é que há pessoas aí que andam com grandes tijolos, bíblias muito grandes, cheias de dourados e tal, e acham que são mais espirituais por causa disso. Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos a Jesus. Amém? Depois há aqueles que não têm tempo de se ver ao espelho. São pessoas demasiado ocupadas pela vida. Estão tão ocupadas, a sua vida é tão corrida, que quando dão por eles, a vida já passou. E é um instante. Todas as pessoas mais velhas sabem isto. Se eu perguntasse aqui uma a uma das pessoas mais velhas que aqui estão, como é que acham que a vida passou? Elas vão dizer, praticamente todas, passou no ápice, eu nem dei por ela passar. Porquê? Porque estavam ocupados pela vida. Mas nós não podemos estar tão ocupados pela vida que não tenhamos tempo para ocupar com Deus. E este é um dos problemas do nosso tempo. Eu sei que hoje os empregos, os trabalhos, as profissões são muito exigentes. Eu sei que há pessoas que trabalham por turnos. Eu sei que há pessoas que trabalham ao domingo. Os hipermercados são abertos ao domingo. Há muita gente a trabalhar ao domingo. Eu sei isso tudo. Mas se você trabalha ao domingo, procure estar connosco à sexta-feira. Procure acompanhar a sua comunidade de fé. Não fique, não passe ao lado. Não fique tão ocupado pela vida. Porque quando nós somos jovens, queremos gozar a nossa juventude. Depois casamos, agora tenho um filho. Tenho que trabalhar para pagar a casa. E depois é pagar o carro. E depois é não sei o quê. E quando você dá por si, você os filhos já foram à vida deles. E você já não tem o mesmo vigor, já não tem as mesmas condições. E a vida já passou. E você perguntou, o que é que eu fiz com a minha vida? Nós temos sempre tempo para aquilo que pomos em primeiro lugar na nossa vida. E Deus merece estar em primeiro lugar. Pois há aqueles que não têm espelho ou nem sabem que ele existe. São aqueles que desconhecem a palavra de Deus. São uma espécie de sem-abrigos espirituais. Sabem que os sem-abrigo não usam espelho. Para quê? Eles não se penteiam, não fazem a barba, não põem batom, as mulheres, portanto, não precisam de espelho. Não é? Então, há pessoas assim, nem sabem que existe o espelho, nem sabem que existe a palavra de Deus, nem sabem que Deus fala através da sua palavra. São sem-abrigos espirituais. E essas pessoas estão por aí na sociedade, em todos os escalões da sociedade, à espera de ouvir alguém que lhes diga, deixa-me partilhar contigo a palavra de Deus. Eu conheço alguém que pode fazer a diferença na tua vida. Amém, irmãos? Pois há aqueles que passam em frente do espelho por acaso. Foram alcançados pela mensagem do Evangelho sem querer. Eu já disse aqui que gosto de ver aqueles documentários da vida selvagem. E a minha família goza comigo por causa disso. Mas eu gosto da mesma. E então há uma experiência que às vezes alguns estudiosos da vida selvagem fazem.
que é arranjar assim uns espelhos, não de vidro, mas de chapa, mas que funcionam como espelho, que refletem a imagem, amarrados a uma árvore na floresta, e depois escondem-se ou ficam põem umas câmaras de filmar, etc. E vem o urso. E vem o urso muito bem, lá na sua vida, lá pensar com os seus botões, de repente, olha para o espelho, dá um salto e o que é que ele vê ali? Digam-me lá vocês, o que é que ele vê ali no espelho? Vê um urso, mas não tem consciência que é ele. Pensa que é outro urso. E vai-se atirar a ele e esgatanha e depois vê que não é nada. Depois começa a ficar confuso. Depois vai atrás da árvore espreitar, não está lá nada. E olha outra vez, e rosna outra vez. E depois vai do outro lado e não vê nada. Passou em frente do espelho, por acaso. Mas olha, eu tenho ouvido vários testemunhos ao longo da minha vida cristã, tão interessantes, de pessoas que vieram à igreja, ou vieram a um culto. Lembro-me particularmente de um, já não me lembro da pessoa em si, há muitos anos que eu ouvi numa tenda em que se pregava o Evangelho, uma tenda de evangelização. A esposa tinha-se convertido e estava a ir aos cultos lá, nessa tenda, e o homem estava desvairado. E um dia ele pensou, eu vou matar aquele pregador. Meteu a pistola escondida no cinto e dirigiu-se ao culto. E lá participou no culto e pensou, bom, vou esperar o melhor momento, talvez quando todos estiverem com os olhos fechados a orar, eu vou lá e dou 2 tiros no pregador. Quando deu por ele, estava de joelhos, a soluçar, a chorar, à frente do púlpito, a pedir perdão a Deus e a dar a sua vida a Jesus. Ele foi à frente do espelho por acaso. Não foi porque quis, não foi de propósito. E o Evangelho alcançou-o. Esse é o poder do espelho da palavra. O meu primeiro pastor em Lisboa, ele era de Lagos, quando era jovem, ele já faleceu, muito idoso, já está com o Senhor há alguns anos. Quando era jovem, num domingo à noite, ele e outros rapazes da idade dele, muito novos, pensaram, onde é que a gente vai se divertir hoje e tal. E Lagos não era naquela altura como agora, ou o Algarve não tinha tantas diversões como agora. Um deles disse, ali a igreja dos protestantes tem lá umas miúdas, muitas giras e tal. Vamos lá, então vamos lá e tal. E lá foi o Alfredo, com os amigos, assistir a um culto, um domingo à noite, na igreja de Lagos. O que é que aconteceu? Converteu-se a Jesus. Eu não sei se ele casou com alguma dessas moças ou não, só sei que ele converteu-se a Jesus. Foi um grande homem de Deus durante muitos, muitos anos. Porquê? Ele foi lá, não foi para ouvir a palavra. Foi lá, por acaso, porque não tinha outro lugar para ir, e foi-se colocado diante do espelho, por acaso. E olha o que acontece. Foi agarrado. O poder do espelho. Depois há também aqueles que são transportados pelo espelho para uma outra realidade. Há algumas ficções, algumas lendas e livros de ficção que contam histórias em que alguém se põe diante do espelho e entra no espelho e passa para um mundo novo, um mundo de ficção, de mistério, enfim, desconhecido. E a palavra de Deus tem também essa capacidade de nos transportar para um mundo espiritual que nós antes não conhecíamos. Quando nós nos confrontamos com esse espelho, com o espelho da palavra, nós podemos entrar para um mundo novo, espiritual, que antes não conhecíamos. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, sim, ele entende. Então esse mundo espiritual é o mundo onde nós entramos através da palavra, do portal, do limiar da palavra, operada pelo Espírito Santo, e entramos nesse mundo espiritual novo, onde tudo tem um sentido diferente. Nós costumamos dizer que a matemática de Deus é diferente da nossa, é verdade. Mas não é só matemática, é geografia, é tudo. É diferente. No reino de Deus é diferente daquilo que nós estamos habituados na vida humana.
Aquele que se humilhar será exaltado. O que quiser ser o maior, seja o servo de todos. A lógica é completamente diferente. E quando nós entramos nesse mundo espiritual, os nossos valores são realinhados. As nossas prioridades são recentradas. Tudo muda. Porque nós entramos, através do limiar do espelho da palavra, entramos num mundo novo, o mundo espiritual. E depois ainda há os que olham para um espelho, que se olham num espelho danificado, num espelho partido, vamos dizer assim. Se nós nos olharmos diante de um espelho partido, a imagem que reflete não é lá grande coisa, certo? Não é assim meio esquisita. E há pessoas que se olham a um espelho partido, ou porque isto é uma palavra que está adulterada, seja no texto, seja na pregação. Os irmãos sabem que há muitas traduções da Bíblia, mas há uma chamada tradução, que é uma falsificação da Bíblia, que é a chamada tradução do Mundo Novo, que é adotada pelos Testemunhas de Jeová, que se deram ao trabalho de alterar as palavras que contrariavam as suas doutrinas por outras mais convenientes. Então isso não é a palavra de Deus, é uma adulteração. Ou seja, quem se põe diante desse espelho nunca vai ver a sua imagem realmente bem refletida. Vai ver uma imagem esquisita, distorcida, como se fosse diante de um espelho, como se estivesse diante de um espelho partido. Mas não acontece apenas com o texto, acontece também com a pregação. Nós podemos ouvir pregações que não têm nada a ver com aquilo que a palavra de Deus de facto diz. Eu já ouvi um pregador, há uns bons anos atrás, não foi aqui, foi noutro lugar, abrir a Bíblia, ler um texto e pregar exatamente o contrário daquilo que aquele texto dizia. E portanto há quem faça isto. Há quem distorça o sentido da palavra. Vocês têm a sorte de ter aqui excelentes ensinadores. Pessoas que pregam a palavra de Deus como ela é. Pessoas que vos põem perante um espelho que não está partido, mas que está nítido e que nós podemos confrontar-nos com ele. Quando nós nos confrontamos com esse espelho da palavra, nós vemos refletida a nossa imagem moral e espiritual. Mas depois é preciso fazer mais alguma coisa, porque depois há consequências. E eu quero falar sobre 3 tipos de consequências que são possíveis, que decorrem da exposição frente ao espelho da palavra. A primeira é ilusão, a segunda é esquecimento, a terceira é memória. Ilusão porquê? Há pessoas que veem apenas o que querem ver e não a sua verdadeira imagem. É tal imagem idealizada que eles veem. Mas isto acontece também porque eles não sabem interpretar as Escrituras. E então olham de uma maneira inadequada para aquilo que está escrito. E não conseguem ver a sua real imagem. Eu não sei, mas os mais velhos aqui, lembram-se os mais velhos da Feira Popular de Lisboa. Quem é que se lembra da Feira Popular de Lisboa? Ora bem, alguns não tão velhos lembram-se ainda. Havia lá uma cena que eram os espelhos. Havia uns espelhos que faziam a pessoa parecia uma baleia, não é? E havia outros espelhos que faziam a pessoa muito delicadinha. Ou seja, eram espelhos que não refletiam a imagem real da pessoa. Eram espelhos feitos propositadamente para alterar a imagem que refletia. Não é? Então há pessoas que, colocadas perante a palavra de Deus, elas é como se estivessem perante um espelho da velha Feira Popular. Veem uma imagem deformada de si mesmos. Os que veem muito gordos não gostam muito, mas os mais delicadinhos se calhar gostam, não é? As pessoas mais gordas vão para o espelho mais fininho, ficam ali delicadinhas, ficam muito bem. É um bocadinho à vontade do freguês. E há pessoas que usam a Bíblia à vontade do freguês também. Então, essa é a consequência de ilusão. Se nós olhamos para a palavra de Deus e persistimos em ilusões, ou porque não sabemos interpretar a palavra, ou porque temos uma imagem idealizada, vemos uma imagem idealizada de nós mesmos, ou uma imagem idealizada de Jesus, ou outra coisa qualquer, nós estamos a passar ao lado daquilo que deveria ser. A segunda consequência é o esquecimento. Como diz o apóstolo Tiago, aqueles que se põem diante do espelho, mas depois vão-se embora, como se nunca mais se lembram, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não faz nada.
não gera qualquer mudança. E nós estamos a viver um tempo de cultura da espuma dos dias, não é? Vocês veem em todos os canais de televisão, as rádios, os jornais, acontece alguma coisa hoje. É toda a gente a falar naquilo 24 horas por dia. Amanhã aconteceu outra coisa, noutro sítio qualquer. Toda a gente deixa de falar da primeira, começa a falar desta. Depois da manhã acontece outra coisa. E toda a gente começa a falar, toda a comunicação social começa a falar daquela coisa e já não fala das outras duas, ainda que as outras duas continuem a ter consequências, etc. Nós vivemos um momento, não há tempo de reflexão, não há disposição para refletir, nem para as pessoas serem informadas devidamente. As pessoas preferem apanhar as coisas no ar, os boatos, as notícias falsas que abundam nas redes sociais, então é terrível. Preferem viver com base em coisas perfeitamente superficiais, coisas que não... As pessoas não entendem os porquês das situações. As pessoas reagem à flor da pele, sem perceber o que é que está por trás daquele fenómeno, o que é que está por trás daquele acontecimento, como é que se pode resolver a situação na raiz daquilo que gera aquele acontecimento. Não, as pessoas vão apenas pela espuma dos dias, vão apenas pela rama, não vão à raiz. Mas todos nós sabemos muito bem que aquilo que segura uma árvore ao chão são as raízes. Não é a copa, não é o tronco, são as raízes. E nós desistimos de olhar para as raízes. Então, muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e fazemos como estes órgãos de comunicação social. Aquilo ouvimos aquela, agora estamos à espera de ouvir a próxima. Nunca mais saímos destas portas, nunca mais lembramos aquilo que ouvimos. Vamos partir para outra, não interessa. E finalmente há uma reação que é a única que vale a pena. É a reação daquilo que fica na memória, memória que gera mudança. Quando nós tomamos consciência da nossa imagem refletida no espelho da palavra, isto é, como Deus nos vê. Porque quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, não estamos a vermos a nós, estamos a vermos os olhos com os quais Deus nos vê. Como é que Deus nos vê? Não sou eu que tenho que me refletir na palavra, tenho que ver como é que Deus me vê. E isso implica que haja uma mudança. Porque se eu sei que Deus se entristece com alguma área da minha vida, com algum comportamento meu, com alguma maneira de funcionar minha, então eu tenho a obrigação, eu sinto-me compelido, porque eu amo a Deus, sinto-me compelido a mudar essa coisa que entristece a Deus na minha vida. E o apóstolo Paulo dá aqui duas razões ou duas receitas para isso acontecer. O primeiro é a lei da liberdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, será bem-aventurado no seu feito. A lei perfeita da liberdade e nisso persevera, e se insiste nela. Irmãos, a lei perfeita da liberdade não é a lei de Moisés. A lei perfeita da liberdade não é a lei desta denominação, das regras desta denominação ou daquela igreja ou do que for. A lei perfeita da liberdade é a lei do amor de Deus inscrita no nosso coração e parte do grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto é a lei perfeita da liberdade. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, amém? Eu nem preciso de andar a proclamar Deus acima de tudo. Deus é uma palermice. Eu tenho é que fazer isso na minha vida. Deus ser a minha prioridade. Amar a Deus acima de todas as coisas. E decorre disto, como consequência disto, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Portanto, se você não tem um mínimo de amor por si próprio, você nunca vai amar ninguém. Próximo como? A mim mesmo. A medida com que eu sou capaz de amar o próximo é a mesma medida com que eu sou capaz de me amar a mim. Se você acha que é um lixo, se você acha que não presta, se você acha que não anda aqui a fazer nada, se você acha que não conta para nada, você nunca vai ser capaz de amar as outras pessoas. Porque a medida em que amamos os outros é a medida em que nos amamos a nós mesmos. Eu sei que isto é contra o discurso religioso. O discurso religioso é dizer: eu não presto. Só Jesus em mim é que eu não presto para nada.
Não, você presta. Sabe porquê? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer em seu lugar. Então isso significa que você tem valor para Ele. Nós cantamos, você é importante para Deus, não é? Aquela música do nosso irmão Asaf Borba, você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Logo temos que ser importantes para nós. E se somos importantes para nós, também temos que atribuir aos outros a mesma importância que atribuímos a nós mesmos. Amém? A lei perfeita da liberdade não é uma lei escrita em papel. Não é um conjunto de regras, não é um conjunto de interditos. Não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. A lei perfeita da liberdade é a lei do amor. É aquela lei que não falha, porque o amor nunca falha, diz o apóstolo Paulo. E se eu amar a Deus verdadeiramente, eu não vou falhar com Ele. E se eu falhar com Ele, eu vou aos pés da cruz e vou-lhe pedir perdão. Dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu falhei. E Deus restaura-me. E a mesma coisa quando nós falhamos com os outros. A mesma coisa. Deus restaura. Deus tem prazer em restaurar. Mas depois diz outra coisa, que é sermos fazedores da obra. Não sendo ouvido esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Fazedor da obra, ou, mais interessante ainda, como diz no versículo 22, fazedor da palavra. O que é isto de ser fazedor da palavra? Nós somos fazedores da palavra de Deus na nossa vida. Alguns querem ser fazedores da palavra de Deus na vida dos outros, mas nós somos chamados, cada um de nós, a ser fazedores da palavra na nossa vida, ou cumpridores da palavra na nossa vida. O que é que isto quer dizer? O sermão é igual para todos. Todos ouvem a mesma pregação. Mas cada um aplica à sua realidade, à sua necessidade e à sua sensibilidade. A cada momento. Cada um faz a palavra na sua vida, à sua maneira. Entendem, irmãos? Nós podemos pregar a mesma pregação. E há pessoas diferentes com necessidades diferentes. E há pessoas com sensibilidades diferentes. E há pessoas que estão a viver realidades diferentes. E cada um vai reagir de acordo com a realidade que está a viver, de acordo com a sua sensibilidade e de acordo com a sua necessidade. E, portanto, cada um faz a palavra em si mesmo, na sua vida, à sua maneira. Ou seja, aplica à sua própria maneira. Quando nós ouvimos a palavra, nós somos chamados a aplicá-la, a fazê-la na nossa vida. O sermão não é uma coisa para depois chegarmos ali fora e dizer, pastor, eu gostei muito do sermão e tal. Vai muito mais para além disso. É uma coisa muito mais importante. Não é? E nós, pregadores, não temos noção da palavra, do impacto da palavra que nós pregamos nas pessoas. Não temos. Podemos ter uma ideia, mas não temos. Eu já tive pessoas que chegaram ao pé de mim no fim de uma pregação, num culto, pessoas que me ouviram durante anos, a fios. E um dia, essa pessoa chegou ao pé de mim e disse, olha, pastor, palavra fantástica. E eu pensei que, não disse nada, mas pensei cá para comigo. Já vi coisas melhores. Já preguei coisas muito melhores, acho eu. Mas eu não estou a pregar para mim. Eu estou a pregar para as pessoas. E as necessidades mudam, e as sensibilidades são diferentes, e as realidades são diferentes, e cada um recebe à sua maneira. Amém? Se eu pregar sobre cura, e alguém que está em perfeita saúde, se calhar isso não tem o mesmo impacto nele. Mas se calhar vai ter um impacto no sentido da preservação da sua saúde. Amém? Porque a palavra de Deus não serve só para curar, serve também para preservar a saúde. Não serve só para curar o mal, para atacar o pecado, serve também para que nós possamos caminhar nos caminhos da piedade, evitar os caminhos da impiedade. Nós andarmos nas veredas da justiça do Senhor, por amor do seu nome. Então, se o espelho é um objeto imprescindível para qualquer pessoa, o confronto com a palavra de Deus não o é menos. E tal como no objeto espelho, a palavra de Deus representa verdade, identidade e consciência. Verdade porque Jesus assumiu-se como a verdade do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Identidade porque nós tomamos consciência de quem somos aos olhos de Deus, quando nos colocamos perante a sua palavra. E consciência porque ficamos mais conscientes de quem nós somos na realidade e do que é que precisamos de mudar. Então, ler, ouvir, meditar na palavra de Deus é importante para nós podermos dizer como o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos ficar em pé. Diga comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos fechar os nossos olhos agora. Esta palavra é sobre o nosso confronto com aquilo que Deus diz. Tomamos consciência de quem somos diante de Deus, o poder da sua palavra. É também sobre a negligência com que nós muitas vezes não guardamos a sua palavra no nosso coração, não apenas para não pecar contra Ele, como diz o salmista, mas para sermos abençoados, enriquecidos nele, em todas as coisas. Possivelmente há aqui pessoas que têm necessidades de cura, têm necessidades de bênção financeira, pessoas que têm necessidades de bênção de Deus nos seus relacionamentos, pessoas que têm necessidades diferentes, como eu disse, realidades diferentes, sensibilidades diferentes, situações diferentes. Eu gostaria de orar no final e que num gesto simbólico cada um de nós pusesse a sua mão sobre o seu coração agora, e esta mão posta de cada um sobre o seu coração, cada um de vocês possa pôr a mão sobre o seu coração, representa a tua necessidade. Pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade relacional, pode ser uma necessidade de qualquer espécie. Mas esta mão simboliza, no peito, simboliza essa necessidade. E nós vamos orar para que Deus responda à tua necessidade, seja ela qual for. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Te agradecemos por ela, Senhor. Te agradecemos porque tu sempre nos falas ao nosso coração a cada dia, Senhor. Te agradecemos porque nos tens estimulado, Senhor, a confrontar-nos com a tua palavra, a tomarmos atenção à forma como tu nos vês, Senhor, como tu olhas a nossa vida, Senhor, para tomarmos essa consciência e podermos mudar, Senhor, naquilo que precisa ser mudado. Senhor, nós não podemos fazer nada que nos transcende, Senhor. Há coisas que não estão na nossa mão. Aquilo que está na nossa mão nós vamos fazer, Senhor, para mudar, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor, com o teu querer. Mas, ó Deus, aquilo que está para lá da nossa capacidade, Senhor, ó Deus, nós sabemos que só tu podes intervir. E nesta hora eu oro, Senhor, para que tu estendas a tua mão, Senhor, e toques na minha mão, Senhor, no meu coração, na minha vida, na minha necessidade, Senhor. Seja ela física, financeira, relacional ou de qualquer espécie, Senhor. Toca na minha necessidade, Senhor. Tu conheces a minha realidade. Tu conheces a minha sensibilidade. Tu sabes aquilo que eu preciso, Senhor, melhor do que eu. Por isso eu oro para que o teu Espírito venha agora, Senhor, com o seu poder sobre a minha vida e possa tocar e possa resolver, Senhor, e possa curar a minha vida, Senhor, em todas estas áreas, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, em todas estas áreas, Senhor, em nome de Jesus, de acordo com a minha necessidade. E eu te agradeço, Senhor, por aquilo que tu estás a fazer, por aquilo que tu ainda vais fazer e por aquilo que tu já fizeste, Pai. Em nome de Jesus. E todo o povo diz amém. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém.